Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, então nós vemos aqui o quarto tópico, o argumento doutrinário, estamos ainda nele e vamos fechar então este capítulo. Paulo continua falando sobre esse argumento, né, esse argumento doutrinário. Paulo, ele vai demonstrar então que a lei, ela não pode anular uma promessa. Não pode? Não, por conta da pessoa quem prometeu. Então a lei, ela não fazia nenhuma revogação de promessa divina. Os judaizantes, aqueles que estavam fazendo a cabeça dos Gálatas, eles foram zelosos em reivindicar essa participação de bênçãos de Abraão, que insistia em circuncisão, e, portanto, eu tenho bênção porque eu sou circuncidado, né? E ele disse, olha, até se eu for usar um argumento humano, não espiritual, mas humano, também eu não consigo explicar isso como eles estão explicando. Até um exemplo humano, ele está em harmonia com a descrição da escritura que Paulo tinha acabado de fazer falando sobre Abraão. Era só pensar na ideia de um contrato que Deus faz com os homens, ou seja, na aliança. Essa aliança nada mais é do que um contrato. Ainda que essa aliança fosse humana, uma vez que ela é ratificada, ninguém pode revogar. Quando você faz um contrato com qualquer pessoa, uma outra pessoa não pode revogar. Então, se Deus fez um contrato com Abraão e esta promessa aconteceu antes da lei, como assim aconteceu antes da lei? Amados, Abraão viveu séculos antes de Moisés. A lei veio por Moisés. A circuncisão veio anos depois da aliança que ele fez com Abraão. Portanto, a aliança já estava ratificada. Ora, tudo que viesse depois não podia revogar um contrato que havia sido feito antes, né? Então, aquele contrato, aquela aliança, não podia ser revogado por qualquer outra coisa que acontecesse, porque a aliança estava vigente, o contrato está vigente. Até Abraão dependeu de Deus para essa iniciativa, porque não foi iniciativa de Abraão, foi Deus que chamou Abraão e disse, olha, por graça eu te tomo nas minhas mãos e eu vou fazer de você uma grande nação, nações serão benditas através de você, ou seja, através da sua fé. Significa então dizer que este contrato, esta aliança que Deus fez com Abraão, ela não pode ser cancelada por qualquer outra pessoa ou por uma lei, porque é Deus que está fazendo isso. Olha a autoridade aqui que está em jogo. Quando, portanto, um contrato é ratificado, ele já está em vigor. Ora, quando a circuncisão aconteceu, né? Ismael, a casa de Abraão, etc. Quando aconteceu, a aliança já estava ratificada, o contrato já estava ratificado, já estava em vigor, já estava operando desde os tempos de Abraão, né? E não foi só a Abraão, mas aos seus descendentes, porque a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. Portanto, ela estava ratificada quando este descendente nasceu. Veja que aqui não é plural, é singular. Por que é singular? Porque Deus estava falando de alguém em particular. Em quem em particular? Cristo.
o Messias. Portanto, essa aliança alcança Cristo. Em ti serão benditos tu e a tua descendência, o teu descendente. Nações serão abençoadas em ti, mas é você e o teu descendente. Portanto, essa aliança feita com Abraão apontava para um cumprimento em Cristo. Porque ninguém dentre a descendência de Abraão herdou a promessa até que Cristo chegou. Porque quando Cristo chegou, ele cumpriu a lei e ele, portanto, nos fez co-herdeiros da sua herança, da promessa. A bênção vinha para os judeus e os gentios. Ele não veio só para os judeus, veio para os gentios, porque todas as nações serão benditas em ti. Será para você e para o seu descendente, portanto, para você e para Cristo. Ele, Cristo, é o descendente de Abraão por excelência. E todos os que estão nele são descendentes de Abraão. Serão nações abençoadas nele. Se o amado for olhar lá nos evangelhos, o amado vai ver que quando se fala da genealogia de Jesus, ela vai seguir até Abraão. Ok, uma das genealogias sobe até Adão, mas ela passa por Abrão, portanto é em Abrão que as coisas acontecem. Paulo, portanto, considera os homens de fé somados em Cristo. E ele fala de 430 anos depois. Por que 430 anos depois? Pode ser em relação à saída do Egito, pode ser em relação à entrega da lei, mas a lei, ela foi entregue no Monte Sinai depois que eles saíram do Egito, libertos do Egito. Então lembre-se, Abrão teve Isaac, Esaú e Jacó, Jacó os 12 filhos, José foi para o Egito, depois levou a família toda para lá eles ficaram bastante tempo. Quando eles saíram de lá através da intervenção de Moisés, do chamado de Moisés, o que acontece? Acontece que é dada a lei. Então foi muito tempo depois. A promessa, né, foi ratificada muito antes da lei ser instituída, né? E, portanto, a lei não tinha poder para anular a promessa. Portanto, a natureza aqui, unilateral e soberana da aliança de Deus, Deus quis que fosse feito assim. Se a lei tivesse feito modificação na promessa, ela teria esvaziado a promessa. Então a lei não podia fazer modificação de promessa, porque se ela modificasse a promessa, ela retiraria a promessa. E não foi isso que aconteceu, né? Enquanto Deus mantivesse a promessa, a aliança ficava firme, né? Esses judaizantes, né? Os judaizantes diziam que para ser qualificado tinha que ser circuncidado e observado a lei. Mas isso não foi exigido de Abrão. Abrão era o depositário da promessa, ele e os seus descendentes. Então a aliança com Abrão é uma prova de que a circuncisão era desnecessária, a observância legal era desnecessária. Só a fé bastaria. Aquilo que era verídico para Abraão tinha validade até os nossos dias. Então, para Paulo, uma vez que a promessa divina foi feita, não existe possibilidade de anular sem mudar o caráter divino. Porque a lei também foi dada por Deus. Então, Deus é o mesmo hoje e sempre. Ele sempre foi desse jeito. Aquele que era, que é e que será. Portanto, ele não mudou. Portanto, a
promessa não se alterou. É a promessa que vale e é ela que nos dá salvação. Então era de se perguntar, se a lei não traz salvação, qual é o propósito da lei? Por que a lei? Para que a lei? E é interessante porque os judeus, eles tinham um respeito muito grande pela Torá. Né? Eles tinham a Torá, que é a lei, ou seja, era o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros, onde estavam todas as leis. Além, naquela época, também existiam as leis orais, que faziam parte de todo esse arcabouço legal, de todo esse conjunto legal. E para eles, a lei era muito importante. Ela não era um detalhe na fé de Abraão, ela era a lei. Mas Paulo entende aqui que a lei, ela veio com um objetivo diferente. O objetivo da lei é outro. A lei, ela define caminho certo, caminho errado. Ela diz, vai por aqui, não vai por ali. Ela ensina, ela torna o homem consciente do que é correto e do que não é correto. Então, a lei, diz Paulo, ela veio por causa dessas transgressões. A lei não tinha o poder de deixar de fazer transgressão, né? Somente o Evangelho tem este poder, somente os ensinos de Cristo têm esse poder. Então, para Paulo, o que acontece quando Cristo vem é que faz-se uma crise nesta função da lei. Então, ele marca essa crise, né? Então, Paulo entende que houve uma sequência muito clara das coisas. Então, existe a era da promessa, que era a de Abraão, o pai da fé. Depois veio a era da lei, depois de Moisés, toda a história depois de Moisés, onde a lei havia sido dada, mas não havia sido revogada a promessa feita para Abraão, que foi justificado não pela lei, foi justificado pela fé. E agora existiu uma terceira era, porque rompeu a era da lei e criou-se, então, surgiu aqui a era de Cristo, que era o cumprimento, não da lei, o cumprimento da promessa na pessoa de Cristo. Ele fala que lá havia um mediador, Moisés, para a lei. Aliás, aqui ele fala que quem entregou, né, quem mediou isso, na verdade, foram os anjos, né, junto com Moisés. Então, Moisés entregaram a lei para, os anjos entregaram a lei para Moisés. Mas lá houve um mediador. Por que houve um mediador, né? A lei era essencialmente um contrato que dependia de boa-fé. Boa-fé de quem estava contratando. É assim hoje. Quando eu contrato com alguém, eu dependo da boa-fé e eu tenho que manifestar boa-fé com a outra parte. Se uma parte falha, é necessário um mediador. Essa era a função de Moisés. Ele foi um mediador em relação à observância da lei. No caso da promessa, não tem um mediador, tem apenas o doador da promessa. Não tem essa relação que tenha que ser mediada, né? Então aqui a promessa, ela é diferente da lei. A próxima pergunta seria óbvia. Então quer dizer que lei e promessa, elas entram em choque uma com a outra? Lógico que não. Paulo diz que não, de maneira nenhuma, porque são duas coisas que não entram em choque. A lei está associada com o dever ser desse jeito, orientações, enfim, e com maldições quando não se cumpre. Ora, maldição
é bem contrário à vida que a promessa traz. A vida traz a promessa traz vida. A lei não traz vida, a lei traz maldição, punição. A lei não tem poder para ressuscitar aquilo que está morto, porque o pecado mata. O pecado escraviza. Então a lei e a promessa tinha cada uma a sua respectiva esfera de atuação. A superioridade da promessa sobre a lei não é porque a lei é falha, porque ela falhou. Não, ela foi destinada a fazer uma coisa que não é salvação. Ela não trouxe vida alguma, porque não foi a intenção de Deus que a lei trouxesse vida. A lei, o cumprimento da lei, ela tinha que ser feita, e se qualquer ponto da lei não fosse feito, a lei inteira trazia condenação. Né? Se a lei pudesse ter trazido a vida, não seria importante a promessa, não seria essencial a promessa. Né? A lei, para que ela trouxesse vida, ela tinha que perdoar o condenado, justificá-lo, dar uma condição de justo. E em parte nenhuma da lei está escrito que fazendo isso você vai estar justificado. Não. Está escrito que você será punido se em algum ponto você não cumprir. Então a justificação está longe do poder da lei. Né? Portanto, lei e promessa não se sobrepõem e também não entram em choque. Deus pode perdoar aquele que a lei condena. Deus pode. Mas isso é um ato de graça, e isso foi efetivamente feito, né, na pessoa de Cristo. Cristo trouxe um perdão. Perdão para quem? Para aqueles que a lei condenou. Então, este é o fato da lei e da promessa. Né? Uma promessa foi feita, foi construída, e teve aqui uma pessoa fundamental, Jesus. Portanto, a promessa está fundamentada nesta fé que se tem em relação a Jesus. E a promessa, ela é outorgada, ela é dada apenas para aqueles que forem justificados pela fé. E o meu justo viverá pela fé. Então, Paulo, ele coloca aqui duas coisas interessantes. Um quadro de uma prisão. O pecado é o carcereiro, a escritura o magistrado, que é quem condena, o juiz, né? E tudo mais, as pessoas são os detentos. Então, o que a escritura está dizendo? O que a lei está dizendo? Todos nós somos escravos diante, né, de Deus. É a condição da humanidade. Ninguém está livre de culpa. A referência lá da fé de Abraão é estendida agora no seu descendente, que é Cristo. Portanto, ela é estendida a uma nova aliança. A lei, ela é guardiã. Paulo diz que ela é um pedagogo. A expressão em grego, paidagogos, quer dizer um aio, um guardião. Quem é esse guardião? Quem é esse aio? É alguém que cuida de um membro da infantil, de uma criança, de um menino grego, cujos deveres consistiam em escoltar a criança, levar para a escola, trazer da escola, acompanhar, deveres disciplinares eram observados, inclusive ele tinha dever disciplinar para com a criança, eram deveres morais para com a criança, né? Então, a lei é inferior a Cristo, que nos traz contato e justificação, né? Não é um papel de pedagogo, que é um papel disciplinar. Cristo é diferente. A lei, como pedagogo, leva o homem a Cristo, porque ele ensina.
E a lei termina a sua função. Quando que o pedagogo termina a sua função? Quando a criança cresce. Então, quando a criança cresce, é o quê? Quando o tempo é maduro, quando Cristo chega. E aí a função da lei termina. Termina quando? Quando Cristo vem. A única esperança não era um super pedagogo, era alguém que quebrasse as amarras, que quebrasse as cadeias, que libertasse, né, as pessoas do seu cativeiro do pecado e da lei. A única exigência para isso era a fé. Então, meu amado Paulo agora diz que tem que se revestir de Cristo. O que é revestir de Cristo? Revestir de Cristo é estar vestido com. É o agir de acordo com o Espírito de Cristo. É um contato estreito que existe entre o Cristo e o crente. Não haverá mais judeu, não haverá mais escravo, não haverá mais liberto, não haverá mais grego, nem homem, nem mulher. E aqui é uma coisa interessante, né? Para os judeus, a ideia de escravidão era uma ideia repugnante. Eles tinham desprezo pelos escravos. O desprezo pelos escravos só não era maior do que o desprezo pelos gentios. E aí Paulo diz, olha, não tem mais escravo, não tem mais liberto, não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais homem, não tem mais mulher, porque os judeus, eles tendiam a desprezar as mulheres. E isso, naquele mundo, naquela época, era a maior parte das pessoas. A maior parte das nações faziam isso. Então, eles desprezavam as mulheres. Paulo, ele fala alguma coisa de mulher, sim, ele dá uma cortada também, entretanto, em relação espiritual, ele só fala que a distinção agora espiritual é só no que diz respeito à função dentro da igreja, porque tanto homem quanto mulher são salvos e são importantes na vida cristã. Gentio, judeus são de Cristo, homem, mulher é de Cristo, escravo, liberto de Cristo, todos são herdeiros da promessa de Abraão. Então, eles dizem, sois um em Cristo, porque a igreja é uma só e Cristo é o cabeça. Se sois um em Cristo, sois de Cristo, fazem parte de Cristo, são membro do corpo de Cristo. A lição principal em toda esta parte aqui, deste capítulo todo, é que o herdeiro não veio a possuir a herança mediante a lei. Amados, nós possuímos a herança mediante a fé e não em obras. Amém, amados? Bons estudos.